Tu acha que deveria ser proibido o uso de fármacos, em alguns casos, para uma pessoa que não tem um estilo de vida bem definido? Por exemplo, eu vou num psiquiatra e saio de lá com uma Ritalina. É fácil fazer isso. Não façam. Eu fiz isso e me fudi, descobri uma bipolaridade, fui pro hospital, tive que tomar calmante e o caralho é 4. Podia ter morrido, acho, sei lá o que aconteceu. Você chegou a fazer uso Tomei Ritalina. Por quanto tempo? Eu tomei, tipo, 2 semanas, eu acho. Só que aí eu não conseguia mais parar, velho. E fiquei, tipo... Mas durante essas 2 semanas você rendeu muito bem. Rendi bem. Como um soldado, tive lembra? um silêncio que eu nunca tinha tido na minha vida. Foco. Eu falei, solucionei minha vida, eu era um TDAH. Aliás, uma sugestão, enquanto você tá contando. Por favor. O livro Foco, do Daniel Goleman, Tá. da capa azul. Se quiser colocar aqui, é uma dica de um livro bem interessante, que mostra um pouco sobre mudanças de comportamento para você, de fato, exercer foco em algumas situações e outras que você Não pode precisa. ter, fala, relaxa, não é o momento, né? Atividades que são, por exemplo, o atleta que vai fazer o último saque, disputando uma medalha de ouro. Ele não tem que ficar assim, meu Deus, eu estou aqui agora com o meu último lance, se eu errar... Não. Ali ele repetiu tantas vezes isso, Eu só tenho que a atividade não tem que ser cortical, tem que ser tronco cerebral. Só. automática. Execução. Senão Mas vai lá, piora. continua, piora. Vai lá. Eu tomei, e aí o que aconteceu foi que eu comecei a ficar mais acelerado do que eu já era. Eu sou um cara muito acelerado, deve ter percebido. E chegou um dia, velho, eu tava com cada vez menos necessidade de sono, assim, tava dormindo 3, 4 horas por noite. Eu já dormia pouco. E, cara, um negócio chegou uma sexta-feira à noite, passei o dia inteiro trabalhando, rendendo igual um filho da puta. Chegou a noite, não conseguia dormir, cara, de jeito nenhum. Deitei na cama, assim, comecei a ver umas luzes, tá ligado? Assim, coração, taquicardia, assim, um negócio, e não conseguia dormir, cara. Fui falar com a minha madrasta, fui falar com meu pai, eu olhei pra eles, não enxergava nada, cara. Eu só enxergava eles, assim, só o rosto, assim, uma bola preta, assim. Eu falei, vou morrer. Daí eu tomei uma água, tentei me acalmar, comecei a formigar, cara. Formigava o corpo, assim, formigava o braço, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou pro hospital, velho, eu vou morrer. Vai acontecer alguma coisa, eu vou morrer. Fui pro hospital, tomei um calmante via oral, vomitei. Na hora, assim, tipo, em segundos. Aí eu só fui melhorar quando eles me deram um calmantezão na veia, de repente um Rivotril, ali, não sei o que deram. Dormi. No outro dia eu falei, pau no cu da Ritalina, larguei. Eu falei, cara, vou fazer o que eu devia ter feito. Vou achar uma psicóloga boa, que tenha feito os cursos que eu acho que ela deveria ter feito, entenda de neurociência, que não seja de psicanálise, porque eu quero evidência científica, eu quero algo que vá melhorar o meu caso. E aí eu fui vivendo uma jornada de psicoeducação até que ela... Logo na primeira sessão ela falou, cara, eu vou deixar essa hipótese do TDAH de lado, vamos abrir a hipótese da bipolaridade. Na primeira sessão, pelas coisas que eu contei pra ela. Porque eu fui pra resolver, né? Eu fui pra abrir minha vida e resolver. É assim que tem que ir pra psicólogo. E aí eu fui descobrir, né? Que, porra, é uma cagada, vamos dizer, um possível bipolar tomar uma medicação. Eu tô jogando gasolina numa fogueira. Isso. Só que a minha questão é, só pra depois a gente vem nessa bipolaridade. Eu acho que em alguns casos, cara, tipo assim, o psiquiatra não deveria poder receitar um remédio numa dose pra um cara que não passou num psicólogo ou pra um cara que não mudou o estilo de vida. Muito bom. Eu acho que deveria Muito ser boa assim. observação. Ou que seja um psiquiatra consciente de que uma consulta de 15 minutos não tem como ele chegar nessa investigação. Mas eu acho que eu acho que 1 hora não é suficiente. Não cara. eu preciso conhecer. 2 preciso horas de empatia. também não é. Tem que calçar o sapato do outro pra Eu saber. levei daí nessa psicoterapia, eu optei, depois que foi diagnosticado como bipolaridade, eu levei mais 5 meses pra começar a tomar medicação. Porque eu não queria, porque eu tinha receio. Até pelo trauma da Ritalina, vamos dizer assim. Mas a minha questão é, eu acho que não deveria poder. Eu acho que não deveria poder. Eu acho que não deveria poder o cara que tá obeso e não sei o quê, ir Pra tomar Ozempic. Pra emagrecer, é isso? Eu Logo acho de que não cara. deveria poder. Claro, O médico deveria falar, eu não vou te dar. Muda de estilo de vida. Vai pra O médico academia. está mal treinado. Isso. E ele lucra com a indústria também, de alguma forma. No sistema. Até porque ele quer o consultório cheio. Então, tem um paciente que fala, não, mas fulano perdeu peso em menos de 3 semanas, perdeu 10 quilos, eu também quero essa parada aí. Então, soluções rápidas e que são falsas, porque não mostram um desfecho ruim. Exato. Quem te atendeu depois lá foi o hospital e que não detectou a história. Isso. Se eu pudesse ter mostrado como acontece um acidente aéreo, né? Então, a caixa no caso, preta. A caixa preta. O CENIPA chega lá para investigar quais foram os detalhes da morte, né, de Marília Mendonça. Por que ela morreu? Então, foi visto que o avião bateu no fio
De agora em diante, naquela cidade de Minas, nenhum avião faz o trajeto do fio. Eu aprendi com o sistema. Então o fermento passou por todo o processo Ninguém e tá aprendeu todo nada. mundo entendendo agora que, não, chega alguém ansioso no hospital, a gente dá diazepam que melhora. E Não. Olha para trás. Fermento era usuário de Ritalina, que aumenta a oferta de nora e de dopamina, que aumenta a chance de deflagração de potenciais de ação. Você desenvolveu um quadro de ansiedade generalizada, provocada pela própria Ritalina, um efeito já conhecido dela. Aumenta a pressão arterial, esse formigamento é chamado parestesia, pela resposta de vasoconstrição. Você devia ter suado pra caramba. Eu já suo pra caramba. Taquicardia, olha aí. Deve ter percebido. Olha aí, é resposta simpática. E aí, quando chegou no hospital, por que o diazepam reverteu? Porque ele atua aumentando a entrada de cloreto, revertendo a ação neuroexcitatória. Olha o balanço. Mas você concorda que o fármaco não criou efeito? Ele apenas modulou a história que eu falei pra você. Ele não criou o um balanço da motor. criança. Eu prefiro o carro. Eu gosto mais do carro, acho que é mais fácil. Então agora eu pisei no freio. O acelerador já existia, mas eu tentei antagonizar a resposta. Eu fui pra terapia pra aprender a ser um bom motorista. Aí eu vi que uma hora não dá. Bipolaridade é mais complicado. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Falei, cara, vamos jogar uma medicação aqui. Vamos dar uma reguladinha no motor. Aí eu comecei a tomar o Depakote, né? O ácido valproico. E, cara, estamos indo bem. Como é que funciona isso aí? O ácido valproico também aumenta a entrada de cloreto na célula e, ao mesmo tempo, bloqueia o canal de sódio. Então, ele ajuda a diminuir a deflagração dos potenciais de ação. Ou seja, você sem ácido valproico, com ácido valproico. E se eu tomasse... Então, a chance de ciclotimia diminui. Você tende a chegar a um quadro mais de eutimia. Então, naquela fase que você fala, ai meu Deus, tô começando a ficar mais triste, mais embotado, sem prazer de fazer uma gravação. Opa, segura. Então, ele estabiliza o seu humor. Certo? Então, ele é mais profilático, porque se você entrar numa crise, não é o ácido valproico que vai funcionar sozinho. Tem pessoas que não respondem somente ao ácido valproico. É preciso adicionar o famoso carbonato de lítio. É uma outra alternativa. É um tratamento também clássico. E que é interessante, que no caso do lítio, lítio está na tabela periódica, né? Sim, é um elemento... Hidrogênio, lítio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Está na família 1A da tabela periódica. Ele é parente do sódio. O papel do lítio não é atuar em receptor. O lítio entra na célula e interfere na sinalização intracelular. Caralho, Mas, bizarro. Aí deixa eu te contar uma fofoca. O lítio não foi muito aceito pela indústria farmacêutica. Por quê? Chuta. Acessível. O lítio não é patenteável. O lítio está na natureza. Eu posso achar numa pedra. Eu acho no deserto do Chile, que é usado para fazer bateria. Então, durante décadas, a indústria farmacêutica falava, se você procurar na farmácia, são pouquíssimas marcas que trabalham com carbonato de lítio. Porque não dá muito lucro. Mas funciona. Mas funciona. Ou seja, ele venceu toda a resistência da indústria durante décadas por ser muito eficaz. Por ser muito eficaz. Agora, contém efeitos colaterais importantes e tem que ser também... Todo paciente tem que ser acompanhado. Vou dar um exemplo, posso? Por favor. O lítio, ele aumenta a diurese. Tá. Ele tem efeito diurético importante. Se o cara não bebe água de forma compensatória, ele vai ficando desidratado. E o lítio vai acumulando na corrente sanguínea. Satura. Diminui solvente, o soluto é o mesmo, a concentração eleva. Acontece que pequenas alterações na concentração do lítio mexem muito com a pessoa. Ela pode chegar a um quadro de intoxicação. Ou seja, a margem de tratamento, o índice terapêutico é baixo. Então é por isso que ele precisa acompanhar fazendo exame de sangue direto. Para medir a litemia. Uma intoxicação, praticamente. Tá claro. Tá. O que alguns médicos têm feito? O fermento, aquele seu amigo... Parece até câmera escondida. Olha só. Aquele seu amigo, quero saber se ele tem transtorno bipolar, tá certo? Então agora eu quero medir o lítio dele. Aí mede o lítio de quem não toma lítio. E dá 0. Claro que vai dar 0. Sim, porque ele não toma. Não tem na comida. Aí sabe o que é o argumento pra ele? Tá vendo que você tem transtorno bipolar? Você não tem lítio. Mas isso aí tu tá mentindo. Não! Fazem isso! Infelizmente, no Brasil, por um desconhecimento da química, da biologia, da fisiologia. Isso aconteceu com um tio meu. Eu falei, tio, você não precisa... Por que mandou medir esse lítio aqui? Não, porque o médico falou que eu posso ter lítio baixo. Então, não, o lítio, gente, para ser acompanhado em laboratório, é só para quem toma o lítio, para acompanhar. Então, vou te dar o exemplo final. Quando a pessoa não bebe água e o lítio começa a acumular demais, ele vai acumulando no sistema nervoso central. Ele é ruim demais para atravessar a barreira hematoencefálica.
e ruim demais para sair. Então, quando ele vai acumulando, algumas manifestações acontecem, como a fala fica meio pastosa, começa a ter dificuldade de fala, letargia, a perna fica mais difícil de andar, ele começa a se arrastar, e às vezes tem paciente que é detectado com um problema neurodegenerativo, outros problemas, mas na verdade é intoxicação pelo lítio. Quando ele reduz a dose e volta a se hidratar, isso também leva alguns dias para sair desse cenário. Se eu não intervenho nesse momento, ele pode evoluir até para um quadro de arritmia cardíaca pela intoxicação por lítio. E a galera não tá ciente. Não tá ciente. Olha aí o papel de novo do farmacêutico. Cara, meu Deus. Então eu acho que a nossa conversa, tomara que tenha um reflexo de você falar assim, cara... Que vamos patrocinar pra chegar em todo mundo, velho. Farmacêuticos, fala, precisamos de vocês. Fala. Farmacêuticos, precisamos de vocês, irmão. Cara, é que eu, assim, ó, quanto mais eu converso aqui, mais eu vejo que quando tu vai escolher um profissional pra tratar da tua saúde psicológica, física, tudo que envolva a tua saúde, o teu corpo, o exercício físico ou a medicação ou a alimentação, cara, escolhe um bom profissional, cara. Muito bem. Pelo amor de Deus, pode ser caro, velho. Acho um pouquinho menos caro, mas que seja bom, velho. Muito porque, bom. meu Deus. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.